Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa chegando aí na sua tela com muito conteúdo bacana nesta tarde, gente. Vamos já aprender a fazer uma linda mochila personalizada para essa volta às aulas no artesanato aqui no nosso programa. E também tem bate-papo sobre os alimentos que devem ser evitados durante a gravidez. Fique com a gente, porque tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Eu já agradeço a sua companhia. E eu sempre lembro aqui que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que eu já te convido a participar do nosso programa com as suas perguntas, as suas sugestões de pauta. Envie a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp. DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, o número que aparece aí na sua tela. Bem, como de costume, bora começar com o artesanato aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Quem está aqui com a gente hoje é a Cris Brasil, que é artesã, professora de artes, empreendedora, bispo, esposa e mãe. Tudo isso e mais um pouco, né? Isso Tudo bem? Mesmo, tudo Prazer, ótimo, Cris. Clara. Prazer, Clara. Eu tô feliz demais de estar aqui. Eu também. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. A gente já está vendo aqui, já vi um pouquinho aqui do seu trabalho, né? Trabalho lindo da Cris, gente. Olha só, sua especialidade é trabalhar com feltro. Feltro. E também EVA, né? Que eu dei uma olhada lá nas suas começou redes. tudo com EVA. É. E depois foi passando para o feltro e hoje em dia eu mesclo um pouquinho de tudo. É isso. E aí, gente, eu vi também que você trabalha muito com bonecos. Tem muito brinquedo didático aqui, não é isso? Sim, isso mesmo. Trabalhamos isso para desenvolvimento das crianças, né? E é algo lúdico, onde pode os pais, os avós brincarem junto e ensinar de forma não igual antigamente, que os pais não tinham aquele molejo, vamos brincar, não, olha como que faz, pega a luva, coloca, canta. Olha aqui, ela tá falando dessa luva aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Luvinha, eu vou colocar aqui para vocês verem. Olha só. Aqui você já conta uma história, né? É. Aí já conta uma história, os bonequinhos são dedoches, então os papais e as mamães colocam um dedinho e conta, né? Então aí é uma família que está na presença de Deus e eles estão Uma felizes. família na presença de Deus. Então, quer dizer, é um brinquedo didático que também é muito utilizado nas aulinhas da igreja, é isso? Com certeza. Muitas tias, né, contam historinha e fazem muito outras. É muito legal. E eu vi que os outros bonecos também trazem aí histórias muito importantes também, né? Eu vi que tem 2 bonecos, eu vi numa historinha você contando, 2 bonecos que você fala sobre a história de uma família que tem filhos adotivos, Isso. né? Então São é uma muito família bacana. terapêutica, né? Quantas famílias não podem ter os filhos? Porém, eu conto lá que eles queriam muito ter os filhos e tiveram do coração. Então, adotaram 2 crianças e são felizes até hoje. É muito legal. E é uma forma de realmente entrar ali na cabecinha, aquela informação, né, da criança. Sim, com certeza. Entra na cabeça da criança e ela aprende tudo de uma forma leve, de uma forma lúdica, tranquila. Então, Sim. muito bacana o seu trabalho. Já te parabenizo pelo seu Obrigada. trabalho. E, inclusive, gente, a gente vai fazer aqui hoje a mochila personalizada da Cris. Mostra pra gente qual que é aquela ali. Não, vai ser essa Essa azulzinha. daqui? Isso. Olha só, gente, essa mochila azul aqui, coisa mais linda, mochila feita em feltro. A gente está aproveitando aqui essa semana de volta às aulas e mostrando aqui vários artesanatos que são para esse fim, justamente para as crianças voltarem às aulas e terem aí os seus itens, os seus materiais personalizados, né? Isso mesmo. Mamãe, papai, vovó, pode fazer do jeito que quiser. É uma dica e é algo bem fácil, que elas vão poder fazer tudo à mão. Não precisa de máquina. Alguns trabalhos meus vai na máquina, né? Eu costuro na máquina. Porém, essa vai ser totalmente manual e ela vai conseguir. É isso, gente. Eu queria aproveitar também para contar só um pouquinho, né? Antes da gente começar aqui a fazer o nosso artesanato, um pouquinho da história da Cris. Ela teve uma depressão e foi essa depressão que fez com que ela entrasse no artesanato, no mundo do artesanato, né? Começasse a empreender no artesanato. O artesanato te salvou?
me salvou de uma depressão profunda, aonde eu não queria nem ver meus filhos, nem meu marido, não queria ter contato com ninguém, não saía do quarto, mas uma pessoa me desafiou. Acredito que ela foi usada por Deus para me desafiar. Até porque era uma pessoa da igreja ou não? Sim. Era uma pessoa da igreja, né? Sim, eu não queria receber. Ela falou, você vai me receber. Entrou no meu quarto e falou, eu quero que você faça uma boneca para mim, porque eu vou presentear a pastora. E eu falei assim, não vou fazer. Ela, não, você tem que fazer. Eu falei, não, vou fazer. Coloquei ela para fora e fiquei chorando. Você já sabia fazer, fazia esporadicamente? Sim. Não era um trabalho Não ainda. era um trabalho. Era para presentear, para festividade da igreja. Quando ela foi embora, eu tinha só EVA em casa. Quando ela foi embora, eu gritei, meu esposo, ele subiu. E eu falei, pega tudo que tiver aí de isopor, bolinha. E eu comecei a fazer, eu fiz uma bonequinha, só que eu fiz uma palhacinha. Só que ela sorrindo e com lágrima descendo. Olha. E ali eu até me emociono, porque eu me vi nela, entendeu? Me viu. E eu falei, não, a partir de hoje, essa palhacinha não vai mais chorar. É isso. E aí, olha, até hoje, 13 anos anos. de lágrima da Cris. Sim. Mas é uma história linda, é uma história inspiradora. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente em casa. Você que vive uma situação parecida, né? Se inspira na Cris. Olha aqui o trabalho dela. É um trabalho que todo mundo pode fazer. Basta querer, não é isso? Basta querer. Você é capaz. Tudo que você quiser fazer, você consegue. O dom vem de Deus e é só pedir para Ele. Amém. Glória a Deus. Bora então com a lista de materiais na tela, por favor, para a gente começar aqui o artesanato no nosso programa. Lista de materiais, meio metro de feltro na cor da sua preferência, tesoura, botão imantado, cola de silicone, cola quente, linha de costura ou paracaseado, agulha 1,30 m de fita de cetim ou viés de boneon, 30 centímetros de zíper, pingentes ou apliques da sua preferência. Tem de vários temas, né? Tem coração, tem docinho, tem bichinho. A pessoa usa a criatividade, não é isso? Isso mesmo. Bora lá então começar? Bora lá. Primeira coisa, a pessoa vai pegar o seu feltro, vai ter o molde, aqui ele tá um molde real, tá? Então você vai riscar. Com a canetinha fantasminha, você vai fazer todo o risco dela. Esse molde a gente encontra na sua rede social depois? Isso, vai encontrar na minha rede social. A partir de amanhã já vai estar tudo liberado, só pedir lá no Instagram? No Instagram. Eu já vou deixar, depois no final vou deixar novamente, é o @atelier.cris com K, Cris Brasil, @atelier.crisbrasil. Depois você entra lá que vai pegar esse molde aqui que a Cris vai deixar pra gente, certo? Certinho. Bora. Você vai pegar o seu feltro, o seu molde, vai estar tudo discriminado, tudo separadinho. Uma coisa que eu quero deixar no detalhe, porque riscar é fácil. A parte onde nós vamos fazer a parte do copinho de leite, que a gente brinca, né, que a gente fala, que é onde vamos cortar. Depois que você riscar tudo, vai ter essa outra parte aqui, ó. Já cortou? Já risquei, né? E o copinho de leite eu vou cortar aqui com vocês. Para poder fazer, para colocar ou a fita de cetim ou o viés, eu gosto desse viés boneon, porque ele é molinho para as crianças, não pesa, porque se for colocar... é mais firme, né, do que a fita de cetim. Isso, e fica legal para criança, eu já fiz algumas para algumas mamães. Vai colocar a distância entre a marcação, que a gente vai fazer o fundo, 2 dedos e riscar. 2 dedos. Isso. Com a fita, quando você riscar, você vai colocar aqui por dentro, que vai ser a marcação aonde você vai colocar a nossa fita para fazer a alça. Já costura aí ou não? Já vai costurar depois, tá? Você vai colocar assim. Eu vou até desvirar agora para mostrar para vocês como eu faço. Risquei. Vou cortar. Já vai cortar aí a caixinha de leite. Eu corto primeiro, antes de colar, né? Antes de chegar com esse viés. Isso. Vai fazer dos 2 lados. E a Cris trouxe tudo combinando, ó. É o feltro, a tesoura, as unhas, tudo rosinha. É, tudo rosinha. E não foi proposital, acredita? Amei. Aí depois de riscado, você vai colocar, isso aqui é o avesso, vai colocar do lado de cima, da frente. Vai ajeitar, se quiser pode... Lembra que eu marquei 2 dedos? Sim. Aí eu venho com a minha cola, para dar uma firmeza, para quem não sabe ainda,
né, tem firmeza para segurar, eu vou colocar um pinguinho só aqui, ó, de cola de silicone nas duas laterais. Só um pouquinho já é suficiente. Só um pouquinho já é o suficiente. Já cola bem, até porque senão fica aquele excesso, né? Não, e isso aqui é só para prender, para a gente poder fazer o caseado por cima. Tá. Porque nós vamos fazer o caseado de cima, vai deixar um dedinho e vai casear até aqui. Vai passar aqui também, vai fazer como se fosse um ponto palito de frente para trás. E aqui nós vamos unir a outra parte. Depois que fez isso, vê onde você vai querer a frente, atrás. Tem gente que faz a parte de trás lisa, a frente estampada, então vai depender de cada pessoa. Tá. Eu vou marcar aqui também, ó. 3 dedos do canto para dentro e mais 3 dedos. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu fiz algo bem didático porque uma criança mandou para mim assim: Cris, ensina eu fazer. Então eu tô fazendo bem didático, 3 dedinhos para cá, 3 dedinhos para lá, porque tem crianças, um beijo para elas, me aguardando explicar como faz. Olha só, beijo para a criançada, então, ligada no nosso programa hoje também. É isso aí. E dá também para a mãe fazer junto com os filhos, né? Dá, com certeza. É um trabalho muito legal que cria aí memórias afetivas. Verdade. Aqui, ó, mais uma gotinha de cola. Vou colocar de um jeito que eu sei que não vai ficar torto e vou deixar aqui. Por quê? Essa parte eu vou estar fazendo esse outro caseadinho aqui, ó. Tá. É mais uma marcação, como você disse, né? É mais uma marcação, né? Aí já veio outro processo aqui. Isso. Colei, passei todo o caseado e aqui, na parte de cima, eu trouxe para terminar com eles, que dá para fazer na máquina e dá para fazer na mão, tá? Aqui eu fiz, gente, rapidinho pra gente trazer, porém, faz com calma na sua casa. Olha aqui, vou virar pra cá. Você vai sempre fazer o ponto atrás. Vai na frente, volta pra trás. Mais um ponto na frente e volta no pontinho atrás. Porque vai dar essa sensação de costura à máquina, tá vendo? Sim, parece mesmo. Aí você vai... Mas você não fez tudo à mão, não, fez? Isso aqui é tudo à mão. É mesmo? Fiz Não todo à parece mão. não, menina. Fiz todo à mão. Ficou bem feitinho, que capricho, hein? Porque assim eles vão ver que realmente dá para fazer na mão. Aham. Se eu trouxesse aqui uma parte na máquina, não, mas ela fez na máquina e eu não tenho máquina. Então você vai fazer na mão. Eu fiz na mão, você vai fazer também. Dá pra fazer na mão. Dá. E aqui você vai fazer toda essa volta. Se quiser, pode riscar com a canetinha aqui, vai que de repente não tenha muita base da onde você vai fazer. Aqui dentro vai dar um... Só usar as mesmas cores, né? E aqui eu tô usando uma cor mais forte, só para ele não ficar tão clarinho e poderem ver. Mas faz na cor mesmo mais clarinha, também fica bonito, entendeu? Não, fala canetinha para riscar. Não, usa não a mesma cor, não dá nem pra ver, é isso? Não, ele Ou é apaga. aquela que apaga? Ah, aquela que apaga, ela térmica, apaga. né? Isso, que a gente chama de caneta fantasminha. Então, você viu, fiz aqui desse lado, fiz desse também. Aqui eu já fiz o caseado também, a mesma coisa. Vai pra frente, vem pra trás. Não tem erro. Já tá pronta aí uma boa parte, né? Tá, já tá pronta. Lembra do nosso copinho de leite? Aqui no fundo, você vai fazer ela toda aqui, as laterais. Pode fazer o fundo e vai deixar essa parte aberta. Por último, eu não fiz aqui, porque é muito fácil. Então, você vai juntar e vai casear ela retinha. Tá? E aqui, ó, pra finalizar essa lateral, eu deixei um pouquinho mais de um dedo. Então, tem 1,5 centímetro mais ou menos aqui. Para poder a gente fazer a parte onde vamos colocar o zíper. Ah, tem o zíper ainda, tem né, o gente? zíper, entendeu? Cris, me ensina a fazer o caseado? Bora lá? Aqui, ó. Caseadinho. Caseadinho. Então, sempre coloque e passa por dentro da argolinha. Vai colocar na frente, sair por trás e passar por dentro da argolinha.
Cris, dá para usar outros materiais também, né? Dá para usar Você gosta do muitos. feltro, né? O feltro é seu melhor amigo, pelo que eu vi. Minha Mas dá para paixão. usar outros tecidos, jeans, por exemplo. Dá para usar jeans. Jeans aí vai ter que fazer na máquina, porque na mão... Porque vai ser mais grosso, vai né? ser mais grosso. Mas dependendo do tecido, dá para fazer no algodão, dá para fazer no algodão cru, que fica muito legal também. Para a pessoa testar em casa, usar um tecido que tem lá, né? Um retalho. Sim. E o legal disso é que a imaginação, ela vai longe, né? Com certeza. Tem que usar a imaginação. Eu me apaixonei. E é uma terapia também, né? Comecei com EVA, eu moldava o EVA, né, na sanduicheira. Hoje eu faço aqui na máquina, na mão, minhas filhas fazem também, então é muito legal isso. Vamos para a parte do zíper. 30 centímetros, por que eu coloco a mais? Porque não vai ter erro de ficar faltando e eu posso colocar para dentro depois. É sempre melhor sobrar do que faltar. Com certeza. Você pode comprar o zíper que já tem já o cursor junto, eu compro separado, né? Nessa basezinha aqui, você vai dobrar 1 centímetro para dentro e vai ser com a cola quente. Ah, já tem que deixar coladinho. Tem. Aqui, ó. Então eu vou passar a cola só nessa pontinha. Nada em excesso, para não sobrar. Cola quente no feltro não solta mais. Então toma cuidado. Colou já era. Colou já era. Se você colar errado, você perdeu essa parte. Então... Mas ó, a Cris é prática. Tem a prática já de mexer com isso, né? É verdade. Rapidinho, colou tudo. Cola esse lado, cola o outro. Também não precisa ser assim, exatamente 1 centímetro, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu faço com 1 centímetro. É no olho, né? É no olho. Isso, aqui, ó. Vou dobrando. Já dá um acabamento aí, né, Já dá um Cris? acabamento para o zíper, porque se não tivesse esse acabamento, ia mostrar muito a bordinha, não ia ficar tão legalzinho, né? Feito isso, agora vamos vir com o zíper. Zíper, próximo passo. Próximo passo. Só que o zíper eu posso colocar com cola quente? Não aconselho. O zíper na cola quente, ela desgruda. No feltro, cola para sempre. Feltro com feltro, cola legal. Ótimo. Agora com zíper, no zíper, não. Vamos colocar cola de silicone e não vai mais descolar, ok? Aí você vai fazer... mas com a cola de silicone vai, então não precisa costurar. Eu achei que você fosse costurar já, Cris. Não. Não tem essa necessidade. Não tem, aqui vai com a cola de silicone e ela cola muito bem. Você trabalha bastante com cola, né? Trabalho muito com cola. Esses personagens aqui, por exemplo, na mãozinha, são todos colados? São tudo caseado à mão e algumas partes coladas. Coladinho no dedo? Coladinho. Cada item aqui, ó. Isso. Coladinho. Isso mesmo, ó. Tá vendo? Eu vou fazer essa parte, viro. Da outra também vou colocar sempre aqui. Se você vê que precisa de mais ou não tem muita prática, não tem problema, vai colocando, vai alfinetando, vai fazendo uma partezinha e coloca a alfineta. Por exemplo, aqui eu fiz essa parte, vou colocar aqui, ó. Se não tem muita prática, né? Tem que ir fazendo aos poucos. Aí você vem, coloca essa parte. Aí vai fazendo isso, tá vendo? Sim. Aí cola mais um pedacinho. Isso. Eu já tenho mais prática, então eu vou com tudo. Mas pode ter certeza, quando começarem a fazer, mamães, crianças, que começarem a fazer, não vai querer parar mais. Porque é muito algo... gostoso. É relaxante. Aí você está fazendo, você já pensa, olha, eu posso fazer de outra forma, eu posso usar, sabe, um tecido que eu quero. Eu posso colocar forro aqui. Sim. Eu vou usar o mesmo molde para colocar o forro. Com outros materiais. Só que aí eu vou usar um tecido de algodão, um tricoline, mas eu vou fazer da mesma forma. Vou casear a parte de cima, vou colocar por dentro e passo cola de silicone também. Exatamente, a gente está vendo aqui que é uma bolsinha mais infantil, né? Sim. Essa é a proposta para hoje, né? Porque, afinal, estamos falando de volta às aulas. Mas dá para fazer exatamente a mesma bolsa com outros materiais para um
uma pessoa adulta usar normal, né? Dá. É só aumentar o tamanho. Mas até nesse tamanho, que é um tamanho bom. Aqui cabe um caderno universitário que eu testei. Tá. Peguei o caderno da minha filha, coloquei. Com um estojinho. E coube. Também não cabem 5 cadernos, né, Não, gente? cabe um caderninho, né? Aham. Depois você vai estar reservando essa parte. E vai para os bolsos. E vamos para os bolsos. Os bolsos também vai ter um molde, tá? Cris também vai deixar o molde lá no Insta dela, Manhã dos Bolsos. E eu lembro aqui também que a lista de materiais que a gente passou aqui no começo do nosso artesanato ficará disponível no nosso Instagram, @nossoprograma. Você pode conferir lá depois. E se por acaso você perdeu algum detalhe aqui de todo esse passo a passo para fazer a mochila personalizada que a Cris está ensinando pra gente, você pode rever essa edição do nosso programa lá no YouTube, Hit TV ao vivo, playlist do nosso programa. Risca. Riscou toda ela. Você vai Esse cortar. também é um feltro? É feltro, só que ele é feltro estampado, tá? Para ficar diferente, né? Destacar bem. Isso. Você vai fazer o bolso e também essa parte que fecha, né? Isso. Para colocar o botão imantado, você vai cortar as duas partes, tá? E vai dublar. O que é fazer o feltro dublado? Eu vou cortar e vou colocar nele todo a cola de silicone. Tá? Em todo ele. Mas eu vou colocar antes de colocar o imã. Ah, por quê? Porque senão não tem, vai ficar marcado, né? Eu vou colocar aqui, vai ficar marcado por fora. E se eu quiser colocar algum detalhe, uma fita, um laço, ele vai mostrar. Olha lá a caneta. Mágica. O bolso vai ser a mesma coisa. Então, quando você cortar, dá tempo de cortar? Acho que dá. Temos alguns... Quantos minutos? Uns 5 minutos a gente tem. Dá tempo? Dá. Quando cortar aqui, eu só quero mostrar onde você vai colocar o imã. Só para falar desse processo, né? Porque o restante é tudo igual, né? Então não tem... Processinho do botão. Isso. Cortou. Cortei. Já colou? Fiz o caseado aqui em cima. Passei a cola de silicone e deixei uma parte aberta. Tá. Conto 2 dedos, ou depende da altura que você queira colocar. E vou colocar o imã. Pode colocar qualquer um dos lados. Opa. Marquei e vou colocar por dentro. Marquei Um por 2 dentro, dedos. um por fora. Isso, e vou marcar. Veja onde é o meio. Risco. Faço o buraquinho e vou colocar essa outra parte aqui, ó. E pronto. Aí na frente não mostra, só porque vai ficar ficou por uma dentro. Isso. Aí ficou esse pra fora. Isso. E na bolsinha vou fazer da mesma forma, só vou medir. Aí a finalização dela venho atrás, uso a altura aqui. Agora eu vou na cola quente. Cola com a cola quente nesse pedaço, porque é feltro com feltro. Isso. A cola quente é excelente para grudar direitinho aí. Perfeita. Vou dobrar a frente aqui e vou marcar onde está o meu imã. Para colocar outro pedaço do botão. Isso. Vou colocar a outra parte onde ela vai estar fechada. Então aqui você pode colocar um laço, pode colocar outra coisa. E o bolso você também vai finalizar só em volta. Ó, bolsinho feito no mesmo processo desse fecho aqui, né? Isso, aqui, ó. Só em volta, porque aqui já fica abertinho para Fica para colocar alguma coisa, né? E aí decora com os pingentes. E aí coloca o pingente que você quiser. Olha que lindo. Aqui ele já colou. Ficou muito legal, ficou linda demais. Aqui você colocou um pingentinho de coração no centro, né? Mas
Pode encher de pingente Pode se quiser, né? encher de Usa a pingente. criatividade, né? Ainda Isso mais mesmo. a criança adora, né? Colocar aquele monte. Aqui você vai fazer um acabamento e já vai estar tudo pronto. Prontinha a mochila, Aqui só vai colocar... linda de feltro, da Cris. Amei demais seu trabalho, Cris Brasil. Já vou deixar aqui todos os contatos dela, gente. Olha só aí na tela, Instagram, @atelier.crisbrasil, @atelier.crisbrasil. E tem o WhatsApp, DDD 11, número 987881682, 987881682, para que as pessoas possam conhecer mais do seu trabalho, né? Isso mesmo. Estou agora em Campinas, porém o DDD ainda continua o 11. É isso aí, que é bom que aí todo mundo pode entrar em contato, se fizer encomenda, manda para todo o Brasil? Isso. Brasil e exterior. Tem Olha! artesanatos da Cris Brasil em Texas, em Dallas. Você tá chique, menina! Olha, gente, é um trabalho mais lindo que o outro. Essa mochilinha aqui é a coisa mais fofa que eu já vi na vida. Olha essa boneca com mochilinha. Tem mais outras ali, né, Cris? Tem outras mochilinhas onde essas abrem e as crianças costumam guardar até as moedinhas, dinheirinho dentro. É copiando mesmo, é uma miniatura Sim, de é uma mochila real. Uma miniatura. Olha que coisa mais linda. É uma mais linda que a outra, tem outra ali, ó. Sim, também. Igual essa, né? Abre também, dá para colocar as coisas dentro. Gente, uma coisa mais linda que a outra. Eu amei demais o seu trabalho, viu, Cris? E essa foi feita no tricoline. Não foi feita no feltro. Exatamente, estou vendo aqui. Não foi feita no feltro. Dá para reproduzir também ela Maior. no tamanho grande, Dá, né? dá Olha sim. só. Muitas possibilidades. Cris Brasil tem muito a nos ensinar. Eu amei demais o seu trabalho. Já vou te dar um abraço Gratidão. aqui. Obrigada, Deus te abençoe mais e mais e Amém, mais. nós todos. Seu trabalho, sua vida e parabéns também pelo seu exemplo, pela sua história inspiradora que tem transformado a vida de tantas mulheres, né, Cris? Eu fico feliz de poder entrar na vida delas para transformar, porque é algo que me traz vida, vendo a vida delas sendo mudada. É isso, eu vou deixar até um espaço para você falar um pouquinho dos seus cursos para as nossas telespectadoras, nossos telespectadores. Obrigada. Temos muitas artes no nosso ateliê e se você que tiver interesse em aprender moldes ou até mesmo conversar sobre o artesanato, você que nunca fez, pode me chamar lá no ateliê, no @atelier.crisbrasil. É isso aí, Cris. Beijo grande. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo, mas já já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa, hein? Continue com a gente. E já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Já tivemos artesanato aqui no nosso programa e uma linda história inspiradora da Cris Brasil, artesã que trouxe pra gente esse trabalho, né? Uma mochila personalizada. Se você perdeu essa parte do programa ou quer rever, entra lá no YouTube, Hit TV ao vivo, playlist do nosso programa e você consegue rever todas as edições. Agora, o nosso bate-papo é sobre alimentação na gravidez. Tem alguns alimentos que é importante aí a gente evitar, outros que é importante a gente incluir na nossa alimentação, né? Então a gente vai descobrir tudo com a doutora Marcela Duarte, nutricionista. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa, doutora. Obrigada, Maria Clara. Prazer estar aqui novamente. É um tema bem legal, né? Tem muita coisa diferente que a gente escuta falar e que a gente não sabe se a ciência condiz com esses mitos que a gente já escuta hoje em dia. Falar sobre gestação é bem legal. Exatamente. Tem mito e verdade chegando aí. Mas antes da gente responder a esses mitos, verdades, eu vou já começar com uma primeira pergunta. Certo. É importante a gente procurar na gravidez uma nutricionista especializada em gestação, justamente porque ainda existem muitos mitos em torno da alimentação da gestante?
Sim, não só o acompanhamento médico, né, que é o importantíssimo, a alimentação, ela também tem um fator do lado, né, colado com a dieta, colado com a questão médica, por conta dos alimentos, né? Tem muitos alimentos que a gente tem que incluir, tem alimentos que a gente precisa evitar, e esse acompanhamento previne, por exemplo, diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia. Então, você tem as doenças associadas com a alimentação que a gente consegue nesse acompanhamento nutricional. É importantíssimo também, junto com o acompanhamento médico. Aquela história de que a gente é o que a gente come. Exato. Fica ainda mais importante durante a gravidez, né? Porque, afinal, tudo que a gente ingerir vai afetar de forma positiva ou negativa o desenvolvimento da criança. E é legal essa fase que a gente acaba pensando no bebê, né? Acaba pensando na criança que você está gerando. E aí a gente acaba vendo que dá para evitar alguns alimentos, a gente consegue ter uma alimentação melhor nesse momento, que são 9 meses e passa rápido, né? Então são testes legais que a gente consegue ver até nesse momento, porque não, na verdade, a gente está pensando no bebê, pensando no feto, não só na gente em si também, né? Bem, mas antes da gente falar do cardápio da gestante, né, aquilo que deve ser incluído ou evitado, a gente precisa quebrar alguns mitos, né, doutora? Vamos. Então, bora de mito ou verdade aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Primeira questão, grávida tem que comer por 2. Mito ou verdade? Mito, gente. Já foi a época de que quando engravidava ganhava 20, 30 quilos, né? A gente sabe que isso não é saudável. Isso pode causar uma diabetes gestacional, isso vai causar um ganho de peso aumentado aí na gestação. Um bebê pode crescer com alguns tipos de doenças futuras. Então, realmente, você tem que comer por você pensando nos nutrientes para ter essa demanda aí para o feto, né? Então, a quantidade de calorias aí, ela não dobra porque você está gerindo, pelo contrário, né? Ela se mantém saudável e estável ao longo desses 9 meses, nos trimestres. Basta incluir todos os grupos de alimentos que são importantes, né? Exato. As frutas, os vegetais, as fibras. Sim, é legal quando a gente faz acompanhamento, a gente divide em trimestres, né? Então, o primeiro trimestre, a gente pode incluir alimentos mais fontes de ferro. O segundo mês, a gente pode pôr alimentos fontes de cálcio, pensar em ômega 3. Então, dependendo do trimestre, é legal. E até por conta dos sintomas, né? Então, no início, a gente está mais enjoada, a gente acaba não conseguindo comer muito. Então, que alimentos podem ajudar no primeiro trimestre para enjoo, para náuseas. Segundo trimestre, já é um trimestre mais tranquilo, que a gente aceita melhor alguns alimentos. Então, dependendo da semana gestacional, a gente consegue até misturar esses alimentos nesse acompanhamento. E por isso que é tão bacana, né? Visitar, então, uma Nutri. Vale a pena. Que tem essa especialização, né? Sim. Que trabalha especialmente com as mulheres grávidas, né? Sim. Que é para justamente repor tudo aquilo que falta, tudo aquilo que mais precisa. Lembrando que esse acompanhamento é legal durante a gravidez, mas também é importante a gente ter uma alimentação anterior adequada para ter uma gestação mais saudável, né? A gente fala muito de risco, de comorbidades que a gestante na verdade, antes dela engravidar, ela já é uma pessoa hipertensa, já é uma mulher diabética. Aí a gente dobra esse cuidado. Então, a nossa alimentação, a nossa saúde anterior à gestação também é importante e também pode ser levada como um fator de risco, dependendo da gestação. E até para engravidar, né, doutora? Exato. Aquela mulher que está ali tentando uma gravidez, né? Tentando ficar grávida, ela precisa também já começar a mudar a alimentação. Precisa. A gente Isso vai influenciar em conseguir ou não, né? Total. É uma dieta super inflamatória, com alimentos industrializados, dificilmente você vai ter efetividade num tratamento, por exemplo, né? Então, realmente já pensar na dieta antes, né? A gente fala nas tentantes, é importante também. É isso aí. E só para deixar uma coisa aqui clara, né? A gente falou, a grávida não precisa comer por 2. Não. Mas vai engordar um pouquinho, não tem jeito, né? Não, Precisa ganhar peso. Exato. O peso saudável, óbvio que depende do peso pré-gestacional, tá? Então, tudo isso é acompanhamento, a gente conversa. Mas, geralmente, de 6 a 10 quilos é um peso legal, que a gente consegue controlar, tá? Geralmente, a gente fica na casa dos 8, 12, que é normal. O que não é normal é o ganho de 20, 30 quilos na gestação. Então, É isso aí. vai ganhar peso, mas tem que ser saudável. Mais um mito ou verdade na tela. Olha lá, doutora, que vem aí. A gestante não deve fazer dietas restritivas. Mito ou verdade? Isso é verdade. A gente acabou de falar da alimentação saudável, a gente tem alguns nutrientes importantes quando a gente fala de gestação, né? Então, quando a gente fala de ferro, quando a gente fala de proteína também. Então, gerar uma restrição
nessa fase, pode até afetar o crescimento do bebê, né? Então, pode causar, às vezes, prematuridade no feto. Então, quando a gente fala de alimentos, a gente fala, assim, de carboidratos. Eu falo que são momentos diferentes, né? Então, no momento da gestação, não é hora de pensar em emagrecimento. O momento é pensar no bebê, o momento é pensar em como proporcionar uma gestação tranquila, um bebê saudável, sem complicações aí durante a gestação ou no parto em si. Então, o momento é a gente conseguir comer alimentos com nutrientes que garantam essa saúde, tanto da mãe quanto do bebê. Então, nada de restrição nesse momento. E aquela gestante que já tem uma doença pré-existente, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes? Sim, aí o cuidado é maior até, né? Então, aí realmente ela precisa ser acompanhada, mas nada vai mudar em relação ao tratamento dela. Uma doença anterior, uma gestante diabética, provavelmente ela já tem o uso de insulina, de alguma hipoglicemia antioral. Já tem uma dieta, né? Já tem uma dieta. Na gestação, a gente vai acompanhar isso e é tranquilo. Dá pra gente conseguir organizar os nutrientes. A gente fala muito de fibra, né? Por incrível que pareça, eu tenho pego muito caso de diabetes gestacional, né? E muita gente fala, nossa, mas antes não existia isso, não se falava e hoje é comum. Hoje é comum pelo acesso de alimentos que a gente tem, pela alimentação da população em geral. Então, é comum a gente falar. E os hábitos mudaram, né? Mudaram. E a gestação, na gestação, ainda que a gente fala que o cuidado é maior, porque assim, é um mês que a gente ganhou 2, 3 quilinhos que não devia, a gente pode desenvolver já um risco pro diabetes gestacional. Então, por isso que a alimentação tem que estar bem alinhada, bem organizada e planejada. E pode também ter aquelas mulheres que têm a pressão arterial aumentada. Tem a ver com a alimentação também? Na verdade, a hipertensão pode ser uma comorbidade, né? Já vem o histórico da pessoa ter uma hipertensão e aí aprofundar um pouco melhor na gestação, acabar tendo alguns efeitos, mas pode estar relacionado com alguns alimentos específicos, né? Então, alimentos industrializados, ricos em sódios. Quando a pessoa já tem histórico de pré-eclâmpsia, a gente fala muito do consumo de cálcio, então entra a questão dos nutrientes, é legal a gente aumentar o consumo de cálcio para quem já tem uma deficiência, um baixo consumo de cálcio nessa fase, para prevenir uma pré-eclâmpsia. Tudo isso a gente consegue adequar com a dieta, mas tem esse risco sim. É isso aí. Mais um mito ou verdade na tela, por favor. Gestantes têm desejos por comidas estranhas. Mito ou verdade? Isso é verdade. A gente tem muita alteração, a gestante tem muita alteração hormonal, né? Uhum. Então a gente vai paciente fala, eu não gostava de doce. Começa a querer comer doce a gestação inteira. Eu não ligo para carboidrato. Tem aquela fome de carboidrato. Enfim, a gente tem essas alterações hormonais, que é normal na gestação, né? Se a gente fala que é normal até ao longo do nosso ciclo menstrual, na gestação também a gente vai ter essas alterações e o nosso corpo está se acostumando com isso. Então, um dia você vai querer comer um pouco mais de doce, não vai tolerar determinados alimentos, carne. Tem muita gestante que não quer consumir carne, porque pega uma versão no momento da gestação. Depois que tem o filho na amamentação, já volta a consumir. Tudo explica pela questão hormonal que a gente tem. Mas essas são comidas, né? São alimentos até que normais. Estamos aqui falando de coisas estranhas, misturas estranhas. Pode ter sentido. Né? Doce com salgado com pimenta, tudo ali ao mesmo tempo. Agridoces, combinações. E já vi gente que falou, por exemplo, que teve vontade de comer giz. Não. Aí é uma... Isso a ciência nem explica, né? Essa questão de por que vem que não seja alimento, né? A gente não teria que pensar nessa forma. A gente tem que tomar cuidado com esses desejos. Mas acontece. Pode acontecer. Acontece. A gente escuta umas coisas diferentes, assim, né? Mas em relação à alimentação é tudo explicado. É isso aí. Tem mais um mito ou verdade pra gente colocar na tela. Olha lá agora, doutora. Cortar carboidratos ajuda no sono da gestante. Mito ou verdade? Mito. Na verdade, cortar carboidrato nunca é uma opção, né? Ainda mais no momento que a gente está falando que não pode ter uma restrição, né? O carboidrato, ele é importantíssimo para a gente ter energia, é o nosso combustível de raciocínio, de energia para atividade física, para o dia a dia. Então, tirar carboidrato, pelo contrário, às vezes pode dar até uma hipoglicemia e é comum na gestação ter isso. Então, se você tira uma refeição, uma fonte de energia de carboidrato à noite, é comum na hora no amanhecer ter uma hipoglicemia, ter um desmaio, ter uma tontura. Então, cortar carboidrato, principalmente à noite, não é uma opção durante a gestação e muito menos por ajudar o sono, não tem relação. O importante é consumir aqueles carboidratos bons. Quantidade, qualidade, tudo isso faz sentido. Tem que ter fibras, tem que ter carboidratos à base de frutas, então tem que realmente pensar na quantidade e que tipo de carboidrato que você vai consumir, né? Que aí você indica?
Pra A gente noite, pode assim, pôr por uma exemplo? aveia, a gente pode pôr frutas como banana, frutas que têm mais carboidrato, uma manga, a gente pode pôr torradas integrais, alimentos integrais, tá? Então dá pra gente balancear super aí essa refeição de ceia, um mingau, um iogurte com aveia, a gente consegue ter um aporte legal de calorias e de carboidratos bons. O importante é realmente seguir uma dieta balanceada, né? E de preferência com acompanhamento da nutricionista, né? Do Exato. nutricionista, para que realmente esse bebê venha a ter um bom desenvolvimento e a mãe também, né? Venha manter a boa saúde até o final da gestação, né? Além disso, incorporar esses hábitos tão importantes na gestação, né? A gente fala que o acompanhamento não é que é só no momento que ela está gerindo uma criança, mas é para ela incorporar isso depois, porque vai garantir mais saúde e, quer ou não, para ela conseguir engravidar futuramente, ela conseguir ser mais saudável. É isso aí. Tem um último mito ou verdade para a gente colocar na tela? Doutora, mito ou verdade? A alimentação na gravidez é capaz de influenciar a saúde do filho ao longo de toda a vida? Sim, é verdade. A gente tem muitos estudos hoje em dia que está falando em relação ao consumo de alguns alimentos, né, que podem garantir uma qualidade para a criança ao longo dos anos aí. A gente fala muito de ferro, a gente fala muito de alimentos fontes de ômega 3 para a saúde cerebral. Então tem alguns alimentos sim que estão sendo estudados para garantir aí uma boa qualidade futura, quando a mãe ingere durante a gestação. Até coisas ruins também, né? Então, se ingere alimentos com mais açúcar, pode ser isso uma predisposição para a criança ter um consumo maior. São estudos, ainda não, a gente não pode bater na tecla e falar realmente vai acontecer, mas são estudos. É Exato. isso aí. De qualquer forma, é importante se alimentar bem ao longo da gestação, porque de uma forma ou de outra só vai fazer bem para a criança. Mal não vai fazer. Se ao longo de toda a vida a gente não sabe, mas que vai Exato. fazer bem para a criança, vai sim. Bem, eu vou dar uma interrompida agora nesse nosso assunto. A gente segue com ele daqui a pouco, mas eu paro esse assunto porque, gente, tem uma novidade do missionário R.R. Soares chegando aí. Agora o missionário está no Spotify. Vamos ver o recado dele. Olá amigos, aqui é o missionário R.R. Soares. Todos os dias eu escrevo uma mensagem para te abençoar. E agora você consegue ouvir esses textos. Todos os dias, no Spotify, tem a mensagem do dia em áudio. Acesse, ouça e seja abençoado em nome de Jesus. Mensagem do dia do missionário R.R. Soares em áudio, levando as bênçãos de Deus a todos. E que bênção, hein? Mais um canal para a gente acompanhar essas mensagens. Você já pode acessar agora mesmo no Spotify. A gente vai, inclusive, agora a um breve intervalo. Aproveite esse tempo para acessar e já a gente volta com o mesmo tema aqui no nosso programa, alimentação na gestação. Não sai daí, não. Já estamos de volta aqui no nosso programa. Ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. A você que está chegando agora, a gente está num bate-papo aqui muito gostoso sobre alimentação na gestação. É assunto para gestante, é sim, mas todo mundo pode ficar sabendo, ajudar aquela gravidinha, né? A ter uma boa alimentação, a saber o que precisa ser evitado nessa fase da vida. Quem está aqui com a gente para contar todos os detalhes sobre esse assunto é a doutora Marcela Duarte, nutricionista. Mais uma vez, bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Estou bem feliz em participar desse quadro. A gente também. Muito feliz em ter você aqui com a gente, né? Esclarecendo tantas dúvidas. Inclusive, você que está em casa assistindo a gente, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Quer mandar uma pergunta para a doutora? Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. O número está aí na tela para você anotar e entrar em contato com a gente, participar desse programa que é todo nosso. No último bloco, a gente teve o quadro Mito ou Verdade, sobre vários mitos aí em torno da alimentação e ficou faltando o último. Eu vou chamar na tela, por favor. Último mito ou verdade que a gente tem hoje. A gente tem aí para colocar na tela? Tem, doutora. Esse é o último. Canela é um ingrediente abortivo? Mito ou verdade?
Olha, eu falo que tudo depende, né? Tudo depende da dose, né? A gente sabe que os estudos, até a própria Anvisa fala, para evitar o consumo de canela, mas tudo depende da dose. Doses mínimas, esporadicamente. A canela não é um alimento presente, um ingrediente presente na nossa alimentação habitual, tá? Em excesso, quantidades altas podem estar relacionadas, sim, com casos de aborto, tá? Mas quantidades pequenas, que é o que a gente consome, né? Quantidades, na verdade, de colherzinha, nem isso a gente coloca, porque geralmente a gente adiciona, né? Não está relacionado com a questão do aborto, tá? Cuidado quando a gente fala muito do interpretação, né? Porque tem gente que acha que o gosto da canela tem que ser, ele vai ficando mais forte a partir do momento que você coloca bastante. E não, a canela tem um gosto característico. Então, doses pequenas não vão causar um aborto. Mas por recomendação de Anvisa, a gente fala, vamos evitar. Nesse momento a gente consegue evitar, mas a gente não tem estudo que comprove realmente que pode ser umas doses pequenas com relação com aborto. Melhor não tomar, por exemplo, um chá de canela. Exato. Aí não. A gente até estava comentando, eu tenho um paciente que consome arroz doce com canela. Ai, consumir isso vai causar um aborto? Pitada, né? Não vai causar um aborto. Não tem comprovação para essas doses pequenas esporádicas. De qualquer maneira, né, doutora? Se puder evitar, melhor, né? Exato. Já está vendo os ingredientes, vamos evitar. É isso aí. Exato. E aí, eu falei aqui do chá de canela, né? Melhor evitar. E tem outros chás também que é importante evitar? Sim, a gente recomenda muito chás, principalmente a base de cafeína, que depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, chá verde, chá preto, chá mate, chás a gente evita, mas chá de ervas mesmo que a gente faz a infusão, a gente fala para evitar, justamente porque a gente não sabe a procedência dessas ervas, se essas ervas foram higienizadas, tá? Então, chás na gestação, a gente acaba colocando mais chá de frutas, que você higienize, que você lave, que você consiga fazer um chás aí que tenha realmente uma qualidade boa para não ter risco até da erva ser contaminada ou da própria água ser contaminada. Então, a gente evita. É isso aí. E aí, aquilo que é proibido mesmo, que eu acho que é bom a gente já deixar claro aqui, né, no começo desse bloco, é o álcool. Exato. Bebida alcoólica a gente não negocia, né? A gente pergunta, muita gente fala, e a dose recomendada, a dose segura? Não temos recomendação, não existe dose segura quando a gente fala de gestação. Então, realmente, quem está grávida tem aí 9 meses para esperar o consumo de álcool, tá? Porque está relacionado com as doenças mais neurológicas, então tem que tomar cuidado quando a gente fala de álcool. E a gente fala álcool bebida, mas tem alimentos que contêm álcool. Por exemplo, sabe esses docinhos, essas trufas que às vezes vêm com conhaque, esses docinhos? Tem teor alcoólico lá dentro. Própolis tem teor alcoólico. A gente tem que começar a olhar rótulo também, mesmo? Né? Própolis também eu não sabia. Exato. Dependendo do própolis alcoólico. Você tem o própolis na água e o própolis no álcool. Então, realmente, tem que tomar cuidado quando a gente fala de bebida alcoólica e alimentos também que possam conter um pouquinho de álcool por conta zero, disso. né? A gente viu ali a Zero, imagem zero. da gestante com uma taça de vinho na mão. Esse é o alimento que a gente, assim, evita álcool. Tá grávida? Zero álcool. É isso aí. Mas também tem aqueles alimentos que precisam ser evitados. Falamos aí de bebidas, né? Do álcool, de alguns chás, né? Sim. Aí também tem a cafeína, né? Exato. A cafeína é bem polêmica. Eu acho que é uma das perguntas que todo mundo faz, né? Posso continuar tomando meu café? A nossa resposta é assim, depende da quantidade. Se você é aquela pessoa viciada em café e toma café o dia inteiro, a gente vai diminuir, a gente vai proibir para pelo menos essa quantidade excessiva. Qual que é a dose que a gente tem de dose segura? 200 miligramas de cafeína no dia, tá? Se a gente for pensar num café coado de 200 ml, ele tem em torno aí de 80, 100 miligramas aí de sódio. Então, 2 xícaras de café coado até 80, cabe. Um expresso já tem 150. Então, cabe sim um cafezinho, desde que a quantidade seja pequena. Lembrando, claro, que não é só o café que contém cafeína, tá? A gente tem cafeína no refrigerante, a gente tem cafeína em energético, a gente tem cafeína em chocolate. Nos chás que a gente já falou. Nos chás, então tem que tomar cuidado só na questão do café, da cafeína para o café. Tem gente que fala assim, e o descafeinado? Mesmo o descafeinado, que a gente incorpora, assim, porque ele tem pouquinho de sódio, ele vai ter em torno de cafeína 5 miligramas, então funciona. Só que ele tem outros aditivos, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Também não é para consumir em excesso. Também não é porque ele é descafeinado que a gente pode consumir. E esses alimentos, então, a pessoa viciada em chocolate. 50 graminhas aqui, que tem em torno de 30 gramas, mais um cafezinho ali de 100
miligramas de cafeína, mais um pouquinho aqui. Então, ao todo, às vezes a gente acaba ultrapassando. Então, tem que olhar rótulo, tem que ver quanto tem de cafeína. A gente falou do álcool, mas a cafeína também é importante. E a gente consegue ter acesso a essas informações. É isso, e segue as orientações da Nutri. Exato, exato. Vamos embora então. Mais um alimento que precisa ser evitado é o peixe, mas não qualquer peixe. O peixe com alto teor em mercúrio, é isso? Exato. Quais são eles? Geralmente são peixes de água salgada, tá? Porque eles ficam na cadeia, né? Ele é o topo da nossa cadeia alimentar, então eles ficam mais tempo no mar, então eles acabam tendo um depósito de teor de mercúrio maior. Peixes como atum fresco, tá? Tubarão, cação, peixe-espada, tá? Garoupa, são peixes que têm um alto teor de mercúrio. Então, a gente pede para, nesse momento, evitar. Porque o mercúrio ele é um metal pesado, ele vai causar problemas no sistema neurológico. Então, peixes com alto teor de mercúrio, a gente diminui. Consequentemente, a gente pode colocar peixes aí que tenham baixo teor, né? Então, peixes como tilápia, pescada, salmão, ele pode incluir aí na alimentação, porque eles já têm um baixo teor de mercúrio. Então, não é que não pode consumir peixe. Peixes com alto teor de mercúrio a gente evita, mas a gente tem outras fontes proteicas e de ômega 3 em outros peixes também. Então, quer dizer, você vai lá, vai comer um salmão, tudo bem, é importante você comer, mas nada de cru. Forma de preparo, exato, exato. Já que pode consumir peixe, vou comer sushis, vou comer sashimis. Bora pro japonês e vou comer aquele monte de peixe cru. Exato. Tudo que for cru, não só peixes, mas carnes, a gema crua, a gente tira por conta do risco de contaminação de bactérias e de alguns protozoários, tá? E aí a gente está falando de bactérias como a toxoplasmose, do peixe a gente está falando de bactérias como a listeria, que é uma bactéria que pode ser, na verdade, quando pessoas, indivíduos saudáveis, se você pega uma intoxicação por essa bactéria, você não vai sentir muita coisa. Agora, a gestante, quando tem a listeriose, que é o tipo dessa doença, é grave e ela passa na placenta para o bebê. Então, isso pode causar abortos, pode causar partos prematuros, tá? Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção no alimento cru. Não só peixes, as carnes cruas também, tá? Então, a gente garante uma cocção adequada, faz um grelhado, faz um fritinho aí, se for o caso. Não pode ter nada cru nesse momento da gestação. A carne crua é pior ainda, não é? A carne crua. A carne crua, ela tem outras bactérias também, principalmente a toxoplasmose, que a gente falou, que é o protozoário, a toxoplasma, né? Então, a toxoplasmose, acho que é uma das primeiras coisas que a gestante pergunta. E quando vai fazer exames para engravidar, o ginecologista, ele pede, né? Para ver se você já teve contato, porque realmente ele pode causar morte. Então, assim, se ele passa na placenta, então você passa para o bebê, é risco tanto para a mãe quanto para o feto, né? Às vezes até tem aquela gestante que já teve contato com a doença. Existe. E que fica sem essas restrições. Exato. Isso a gente tem que ser comprovado, né? Então, por exame, por anticorpos que a gente mede nos exames de sangue, IgM, IgG, a gente consegue ver se ela já teve realmente esse contato e poderia consumir porque não vai trazer risco, tá? Mas é difícil você pegar uma gestante que realmente já tenha tido esse contato com o toxoplasma, né? Nessa questão do toxoplasma entra muito a questão de gato, né? Que muita gente fala, tá grávida, não pode ter gato em casa, né? Por conta desse protozoário, né? Por conta disso, desse parasita. Mas tudo é controlado, então vamos fazer os exames de sangue, vamos saber se ela já não teve esse contato e se realmente não tem, tá aí, pode ser susceptível a ter esse contato, a gente evita, pelo menos até a formação do bebê, até o comecinho, para depois a gente liberar. E os vegetais crus? Entra na mesma categoria, tá? A higienização também correta desses pode ser um alimentos. problema. Exato. E é exatamente a higienização que a gente fala que a gente elimina esses parasitas, né? Então, a gente não sabe a procedência da salada que a gente come no restaurante da rua, né? A gente não sabe a forma que foi higienizada. Em casa é outra conversa, porque a gente tem como garantir a correta higienização. Água, a gente tem o hipoclorito de sódio que a gente consegue já, teoricamente, limpar e tirar esses micro-organismos que possam causar, mas a gente consegue consumir em casa. Fora de casa, aí evitar tanto crus, né, vegetais, carnes, peixes, tudo a gente acaba tirando por conta dessas bactérias e desses parasitas que podem conter. Se for comer fora, né, que é muito comum, né, muitas vezes a gente está na rua, a gente precisa comer, ainda mais a pessoa que está gestante, né, a mulher gestante, ela precisa comer. Não pode ficar longas horas sem comer, ela precisa se alimentar, até para não ter essa tontura, um possível desmaio, né, o que pode também prejudicar ali o bebê.
Mas se estiver na rua, preferir sempre as coisas cozidas direitinho, né? Nada de cru. Tem que estar bem cozido. Esse negócio de, é ao ponto, um pouquinho de sangue. Não, tem que ser carnes bem passadinhas mesmo. É nesse momento que a gente fala para não ter nem sangue, peixe bem cozido. Até os vegetais também. Vegetais refogados ou assados, que realmente a gente garante que foi cozido aquilo lá, tá? Que realmente você tirou risco de contaminação. Então, na rua, sempre vai ser os cozidos, não vai ser nada cru. Tá certo. E aí, agora eu queria saber sobre o leite. Leite. Qual o problema do leite? A questão do leite está relacionada com os leites não pasteurizados, tá? Hoje em dia, é difícil a gente ter um leite não pasteurizado, porque a pasteurização é um tratamento térmico que a gente garante a morte aí desses micro-organismos para a gente não ter casos de infecções, enfim. Então, hoje em dia, a maioria dos leites que a gente encontra são todos leites pasteurizados. E a partir dele, a gente faz derivados, a gente faz queijo, a gente faz iogurte. Então, a gente tem que saber, primeiro, a procedência desse leite. Um leite que não sofreu a pasteurização, não sofreu esse tratamento térmico, pode ser que ele tenha mais micro-organismos, mais bactérias, tá? E aí é o risco que a gente fala, principalmente aí de ter uma infecção, né? Então tem que tomar cuidado com uma bactéria que chama Listeria, que a gente até já comentou, tá? Que está comumente associada nesses leites não pasteurizados. A partir desses leites não pasteurizados, o que a gente faz? Queijos famosos como um queijo gorgonzola, um queijo brie, esses queijos que têm uma casca mais dura, geralmente aquela casca mais branquinha, né, que a gente fala que é onde teve proliferação de micro-organismo. Então, esses queijos provavelmente foram feitos a partir do leite cru, um leite que não sofreu tratamento térmico, e ele tem mais micro-organismo. E aí é onde entra o risco desse tipo de bactéria, tá? Então, tem que ser evitado queijos feitos de leites crus e leites crus mesmo. Esses leites que você tirou direto lá da fazenda, um leite mais natural. Grávida não pode consumir, porque eu preciso que tenha um processo térmico que garanta aí na verdade, uma cocção correta com uma temperatura alta para matar essa bactéria. Que essa bactéria ela não morre com a temperatura baixa. Ela precisa de uma temperatura alta para realmente a gente conseguir consumir de uma forma segura. E até o queijo Minas, não é? Tem que queijo tomar cuidado. Minas artesanal, exato. Dependendo da procedência, a gente corta ele. Mas é que vem do meu vizinho. Não, tem que ser um queijo, realmente tem uma comprovação que ele seja feito de leite pasteurizado. E isso vem na embalagem. Tá? Isso a gente consegue ver nos rótulos. Queijos que valem, né, que são feitos a partir de leite pasteurizado, o queijo mussarela, o queijo prato, cheddar, ricota, valeria, tá? São queijos que são mais, teoricamente, não tem tanta gordura, mas que eles poderiam ser consumidos porque eles são feitos a partir de leites pasteurizados. São mais queijos artesanais e esses queijos aí que têm uma característica diferente, um sabor diferente, né? A gente fala, o queijo gorgonzola é uma delícia, mas tem bactéria, então nesse momento a gente não consome. Mas e na vida? Na vida tudo bem? Tudo bem, Na tudo vida, bem. tudo bem. Tudo bem. O problema é ali na fase da gravidez O problema mesmo. é essa bactéria, porque eu falei, essa bactéria Listeria que a gente fala, pra gente saudável, O problema é o não bebê. vamos sentir nada. O problema é na fase gestacional. Entendi. É na fase gestacional. Mais um item aí que precisa ser evitado é o adoçante. Adoçantes, é uma também das perguntas. Mas o adoçante eu posso consumir? Eu até pergunto, qual é o adoçante, né? Porque hoje a gente tem vários tipos de adoçante, né? A gente tem o stevia, adoçantes mais naturais, a linha de adoçantes naturais, a gente pode sim consumir, mas a maioria dos adoçantes e dos produtos diets que já vêm adoçados com esses tipos de adoçantes é a base de ciclamato, de sacarina, que eles são praticamente artificial, né? Então a gente está consumindo aditivos químicos artificiais para ser ingerido e isso pode passar para o bebê e pode estar relacionado com o risco, né, durante a gestação, porque o bebê ele pode absorver esses aditivos aí, tá? Então, adoçantes a gente evita. Se for consumir, não consegue, tem que olhar o tipo. Então, tem que pensar num stevia, pensar talvez num adoçante de sucralose, alguma coisa que em pouca quantidade não vai fazer mal. Agora, os tradicionais e até adicionados nos produtos que a gente tem de diet, light, são adoçantes que a gente não indica para gestante. Doutora, só para a gente encerrar, que o nosso tempo já está chegando ao fim. Tem aquelas mulheres que têm algum tipo de intolerância à lactose, né? Sim. Enfim, várias intolerâncias. Nesse caso, né, vejo aí o contrário, né? Exato. Falta alguma coisa para ela? Precisa suplementar? A gente pode falar nesse grupo que você está comentando, Clara, de, por exemplo,
mulheres vegetarianas, né? Também. Ou pessoas que têm baixa ingesta de cálcio, intolerantes à lactose. É tão importante a gente consumir cálcio na gestação. A nossa recomendação de consumo de cálcio na gestação, ela vai para 4 porções dia. Então, queijos, iogurtes, leites são importantes. A pessoa que tem uma baixa ingesta, né, e que já tem sensibilidade, uma intolerância à lactose, ela deve sim suplementar. Tem que ser conversado sim com o ginecologista, com o médico obstetra, para pensar na suplementação desse cálcio, porque ele é importante, ele reduz risco de pré-eclâmpsia, que a gente comentou no começo, tá? Então, tem que ter uma dieta e, óbvio, pensar na alimentação, que alimentos fontes de cálcio a gente pode incluir. E aí, a gente pode falar dos verdes escuros, cozidos, refogados, tudo isso a gente pode incluir também em grãos, que a gente vai aumentando esse teor. Tudo balanceado, cabe sim, mesmo ela tendo alguma questão de intolerância ou algum tipo de restrição por conta do padrão de vida dela mesmo. É isso aí, a gente trouxe aqui, né, aquele padrão, né, o que serve para praticamente todo mundo, mas é sempre importante consultar aí o seu médico, o seu nutricionista, a sua nutricionista, para saber aquilo que é ideal para você, porque os tratamentos são individuais sempre, né? Exato. Eu vou deixar aqui, gente, o contato da doutora Marcela, se você quiser conhecer mais do trabalho dela, ver os conteúdos que ela posta lá no Instagram, acesse a página dela, é o @MarcelaDuarteNutri, @MarcelaDuarteNutri, como está aparecendo aí na sua tela, fica o convite, então, para visitar e para seguir, né, doutora? Exato, lá a gente sempre troca algumas informações, né, de rotina de alimentação. Obrigada, viu? Gostei muito. Foi muito importante tudo isso que você trouxe pra gente, informações valiosas para todo mundo. Muito Obrigada a você pelo convite. E é isso, sempre tem assunto, né? Quando a gente fala de alimentação em fases da vida, ainda mais nós mulheres, a gente sempre tem algumas considerações aí importantes. Prazer te conhecer. Até a próxima oportunidade. Prazer foi meu. Obrigada. E a você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Aprendemos demais hoje, não é mesmo? Para rever esse programa, eu lembro, acessa lá o YouTube, Hit TV ao vivo, playlist do nosso programa. Uma ótima tarde para você, beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.